tudo bem com você? Dezembro Vermelho é uma campanha instituída por lei que marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Para esclarecer as dúvidas e falar sobre tratamento, prevenção, o De Bem com Você de hoje recebe a infectologista Suzana Silveira. Tudo bem, doutora Suzana? Tudo bem, Gisele? É um prazer estar aqui, a convite da TV Câmara, e estar interagindo com todos os espectadores, todas as pessoas que estão nas multiplataformas da TV Câmara para falarmos de um assunto muito importante, a questão da infecção pelo HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, especialmente nesse mês de dezembro, que se marca tanto a luta para a prevenção e para a erradicação dessas condições de saúde aí da população. Muito bom, nós que agradecemos a sua participação e eu quero também, é claro, registrar e agradecer a participação da Ana Furtado, que fica aqui, ó, do meu ladinho, na tradução em Libras de mais esse programa. Obrigada, Ana. Eu sempre reforço que por meio dessa acessibilidade a comunidade surda pode acompanhar todo o conteúdo da TV Câmara. Doutora Suzana, vamos lá. As novas infecções por HIV têm diminuído, mas é importante reforçar as ações de prevenção, falar sobre o Dezembro Vermelho, né? Principalmente nesse mês que praticamente todo mundo está falando das ações de prevenção, cuidados, tratamentos. É um assunto que precisa entrar na pauta, né? Com certeza. Embora desde o início, né, Gisele, a gente tenha tido muitos avanços na luta contra a AIDS, no controle da infecção, infelizmente esses avanços ainda não são suficientes para a gente ficar tranquilo em relação ao tema. Inclusive, quando a gente olha dados, a gente vê que em algumas populações até houve um aumento da ocorrência da infecção pelo HIV. Ainda é muito preocupante o índice de novos casos de infecção pelo HIV e mesmo com o avanço do tratamento, a AIDS ainda é um problema, porque muitos pacientes, mesmo em tratamento, eles podem evoluir para a AIDS e a gente convive com um cenário muito complicado e principalmente após a pandemia. Olha só, os porque a números pandemia, aumentaram. ela dificultou novos diagnósticos, né? A gente sabe o que foi a pandemia de Covid-19, a gente teve uma falta de acesso a diagnóstico, a tratamento. Muitas pessoas que estavam sob controle acabaram não tendo seus retornos médicos, né? Nos serviços de saúde como um todo ficaram prejudicados com a pandemia. E a gente vê que o perfil de comportamento da população também mudou e mudou para pior, né? A gente vê hoje uma banalização do risco de adquirir infecções sexualmente transmissíveis. E o HIV, infelizmente, é uma delas. E a gente vê que alguns indicadores não melhoraram o que a gente esperava. Entendi. Inclusive, tem uma meta mundial da Organização Mundial de Saúde de erradicar a AIDS até 2030. Com certeza a gente não vai conseguir, mas a gente tem que fazer todos os esforços para poder correr atrás. Não podemos desistir e nem desanimar. Nunca, nunca. Né? Doutora Suzana, todas as pessoas que têm HIV, né, que estão com HIV, eles recebem um tratamento conhecido como coquetel, alguns medicamentos. Como que esses medicamentos agem no organismo? Esses medicamentos basicamente inibem o desenvolvimento da AIDS, porque eles agridem o HIV e eles tornam o HIV inviável, ele erradica, né, ele mata o HIV. E o HIV, ele entra destruindo uma célula de defesa do nosso corpo, que é o linfócito TCD4. Então, quando a gente entra com o tratamento, o objetivo é reduzir a quantidade de vírus no corpo e, com isso, preservar as células que são importantes na defesa do organismo contra infecções, né? Então, esses medicamentos, eles começaram logo na década de 80, no começo da década de 80, no início era só um medicamento, né? Eu já tenho alguns anos aí de carreira, eu sou da época que começou, o AZT foi o primeiro antirretroviral, né? Ele era o inibidor de uma proteína, de uma enzima do vírus.
E ele foi usado durante muito tempo como monoterapia, como terapia exclusiva, né? Hoje, felizmente, a gente tem vários medicamentos modernos que conseguem ter uma eficiência muito maior, mas, de qualquer maneira, a gente tem que lembrar sempre que o tratamento ele não é isento de efeitos colaterais, né? Então, muitas vezes, eu sempre alerto os pacientes que é importante ter esperança, ter uma boa adesão, mas muitas vezes a gente tem que, no meio desse caminho, lidar com os efeitos colaterais dos medicamentos, mas um aliado importante para a luta contra o desenvolvimento da AIDS. Perfeito, doutora. Bom, gente, agora nós vamos conhecer a história da Kika Medina, que convive com o vírus do HIV há 25 anos. Ao longo desse tempo, ela tem feito diversos trabalhos de conscientização sobre diagnóstico, tratamento e também para o fim do preconceito. Doutora, vamos conferir? Sim. Mas assim, se eu for contar a minha história, nós vamos ter dias e dias e dias, porque são 64 anos de história, né? Mas assim, resumindo, em 99... eu estava muito debilitada, muito doente e tal. Fiz o teste do HIV e deu um positivo. E na época eu estava muito debilitada mesmo, eu não pesava 50 quilos. E aí eu corri atrás do tratamento, que já tinha um tratamento, ainda era muito complicado, ainda era sentença de morte. Mas eu falei, não, vamos encarar. Se tiver que ser, vai ser. E tive uma recuperação incrivelmente satisfatória, foi muito legal. Desde a época nunca mais eu tive nada, eu não sei o que é ter mais nada. Eu falo que eu tenho HIV e tenho um câncer, mas eu não sou doente, eu sou totalmente saudável. E viver bem, mesmo com essas questões que não é legal, mas dá para viver bem. E muito conhecida já em São José, aí eu fui procurada pelas coordenações do Vale todo, até estadual, que ia ser implantado então aqui os testes rápidos, que é uma evolução também, né, para essas questões de HIV. E me chamaram, então, para fazer parte desse grupo, para capacitar profissionais de saúde a fazer esse teste. Eu até me senti lisonjeada, né? Quem sou eu ensinar profissionais de saúde a fazer um teste, né? Mas foi muito legal, maravilhoso. E eu fiz todas as cidades do Vale, litoral, e hoje a gente tem muitos grupos de apoio, de direito, de psicologia, para poder vivermos plenamente a nossa vida, sem que o outro se incomode com a nossa vida, sem incomodar com a vida do outro. Aí a gente consegue sobreviver bem quando a gente deixa de se preocupar com a vida do outro, né? Deixa os preconceitos de lado. A sua vida é sua, a minha vida é minha. Desde que eu não atinja, não fira o seu direito, você não fira o meu. Vamos conviver bem, tranquilamente, né? A gente não veio no mundo para ser infeliz, a gente veio para ser feliz. E eu sou. Muito obrigada, Kika Medina, pelo depoimento. Doutora Suzana, carga viral do HIV controlada. A pessoa consegue conviver o dia a dia dela ali? Existem algumas limitações? Como que é a rotina? A Kika é um caso de sucesso, como vários outros casos que nós temos. A gente fica muito feliz de ver essa realidade cada vez mais presente no dia a dia do nosso atendimento. E a questão de conviver com HIV, né, com carga viral indetectável, torna uma vida muito próxima do normal. A necessidade de ter uma boa adesão ao tratamento, quer dizer, tem que tomar o remédio, né? Não pode esquecer que se parar a medicação, essa situação pode se reverter, mas viver com qualidade de vida. Alimentação É muito saudável. importante uma mudança do estilo de vida, se a pessoa precisar, para poder viver bem. Alimentação saudável, uma boa higiene do sono, a atividade física é extremamente importante, cuidar da atividade física e ter boas relações de convivência, né? Tentar dominar o estresse, que hoje é difícil, mas é necessário. E uma coisa que a Kika disse muito importante é vencer as barreiras psicológicas e as barreiras sociais de conviver com essa doença. Infelizmente, ainda existe muito preconceito, muita ignorância em relação ao tema e discriminação em relação às pessoas vivendo com HIV. E é justamente acabar com essa discriminação e com esse preconceito o objetivo do programa de hoje.
Olha só, São José dos Campos conta com um centro de referência em moléstias infecciosas e muitas ações para diagnosticar as infecções sexualmente transmissíveis. Depois do intervalo, a gente vai entender quais são essas ações. Então fica aí que nós voltamos já já. Estamos de volta para entender os principais sintomas e, principalmente, como evitar infecções sexualmente transmissíveis. O De Bem com Você de hoje recebe a infectologista Suzana Silveira. Mas antes da gente continuar a entrevista aqui no estúdio, eu te convido agora para conhecer os serviços oferecidos pelo nosso município no Dezembro Vermelho. Oi, Lu, conta pra gente. Oi, Gi, tudo bem? Olha só, hoje o programa está bem importante, né? A gente está falando do mês de conscientização e combate à AIDS, né? E todos os anos a Prefeitura fica responsável de fazer ações, promover campanhas que trazem, né, conscientização para a população. E hoje, quem me ajuda a trazer mais informações sobre isso é o Dr. Joper. Então, doutor, eu já começo te perguntando quais são essas principais ações e campanhas que a gente vai ter aqui nesse mês de dezembro. Muito obrigado. Assim, a gente repetindo, né, as ações de todo ano, né, a campanha Fique Sabendo é uma iniciativa já antiga do Ministério da Saúde, cujo objetivo é intensificar ações que a gente já faz durante o ano, com o intuito de aumentar a conscientização e aumentar a oportunidade das pessoas virem saber se porventura estão infectadas com o vírus HIV, sabendo que quanto mais rápido tratar, melhor para ela e melhor para todos que possam estar envolvidos, né? E o que esse ano a gente tem que está enriquecendo a nossa campanha, né? As ações nos albergues que a gente faz todos os anos, né? Começamos aí um programa de testagem em shopping, a gente fez ano passado no Shopping Oriente e esse ano estamos no Vale Sul. E também uma ação que também está assim, tendo destaque esse ano é a oferta e a distribuição de autoteste, porque tem muitas pessoas que não querem se expor, não querem fazer o exame. Lembrando que nesse exame a gente faz de forma rápida o teste do HIV, da sífilis e vamos incluir também o teste de hepatite B e hepatite C. Tá? No caso do autoteste, que é específico para o HIV, a pessoa vai fazer na sua casa, sozinho, vai ter as orientações para ela poder também depois decidir o que vai fazer com essa informação. E, doutor, você falou dos testes rápidos, né? E eles estão disponíveis, né, na rede pública de saúde. Então, como a população pode realizar esses testes? É só chegar? Precisa levar algum outro exame? Ou então precisa de um acompanhamento? Como é que é realizado esses testes rápidos de maneira gratuita? O teste rápido, como ele diz, né, ele é feito aí, ele leva em torno de 30, vamos supor, pegando todos os exames que vão fazer, em torno de 40 minutos a 1 hora, onde faz teste HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Não tem que levar exame nenhum, tá? Esse exame é feito na própria rede, a gente recebe testes todos os meses, não tem falta. Se porventura a pessoa não quiser ir na UBS perto da sua casa, porque vai encontrar com alguém que conhece, ela pode ir numa outra UBS, tá? Dentro do programa Teste Já. E também nós temos o CRMI, que é um centro de atendimento de pessoas com doenças infecto-contagiosas, onde ele pode também fazer a testagem com uma equipe que está lá permanentemente e é por livre demanda, ou seja, não tem que marcar, não tem que agendar, pode chegar e realizar esses exames. E, doutor, para finalizar, quais são os canais, né, oficiais para quem quer buscar por esses serviços, para quem quer buscar mais informações? Bom, a gente tem, como eu falei, as unidades básicas de saúde, né? O próprio CRMI, que fica ali na rua Aminha Sade, número 200, atrás do AME, e o próprio site da Prefeitura, onde constantemente, principalmente esse mês, está em destaque essas ações do mês de dezembro. Doutor, muito obrigada pelas informações. Gi, como a gente viu, a Prefeitura recebe muitas ações, né? Realiza muitas ações e para a programação completa durante esse mês é só acessar o site da Prefeitura que lá você encontra todas as informações certinho. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada também, Dr. Joper, que a gente já conhece, né? Muito bacana. Doutora Suzana, quando a carga viral é indetectável do HIV, isso significa que ele não é mais transmissível?
Sim, praticamente é zero risco de transmissibilidade. O que a gente enfatiza é a importância de ter certeza de que essa carga viral está indetectável. Por isso que o paciente, mesmo ele estando saudável, ele precisa fazer o acompanhamento, ele precisa ir nos retornos, precisa fazer periodicamente esses exames para que a gente possa ter segurança de que, de fato, ele está com a carga viral zerada. Né? E lembrar que ele só conseguiu isso graças ao tratamento. Sim. E reforçar a adesão, né? Quer dizer, tomar todos os dias o medicamento, sempre no mesmo horário, evitar sair um pouco do protocolo, porque senão ele pode ter um retorno do vírus na corrente sanguínea. E também ainda existe, doutora Suzana, muita confusão entre HIV e AIDS. Explica pra gente a diferença, por favor. A infecção pelo HIV, ela pode ser sem sintoma nenhum. Então, a pessoa pode ter o vírus e não saber, e estar vivendo saudável. Isso aí, para a gente, é uma preocupação em relação à transmissão. Porque essa pessoa, se ela não sabe, Sim. como o Joper disse, se ela não vai fazer o diagnóstico precoce, ela nem sabe que está doente. E com isso ela pode transmitir. Mas ela tem uma vida normal, ela não tem sinais e sintomas. A AIDS já é a síndrome da imunodeficiência adquirida. É o momento em que o indivíduo já passa a ter sinais e sintomas da doença, que pode ser desde uma sintomatologia geral, inespecífica, né, emagrecimento, febre recorrente, infecções bacterianas comuns de repetição, até as chamadas doenças definidoras de AIDS, que são quando o estado de imunidade do indivíduo já está bem debilitado. Normalmente a contagem de linfócito CD4 está abaixo de 350 e esse indivíduo já passa a ter infecções oportunistas, como a neurotuberculose, a neurocriptococose, a neurotoxoplasmose, alguns tipos de tumores. Então, nesse contexto, esse indivíduo tem AIDS. Quer dizer, ele já tem uma queda da imunidade. Tá certo, doutora. E agora a questão da prevenção. Avançou muito nos últimos tempos, né? A gente sabe que o principal ainda são os preservativos, os mais conhecidos, mas a gente tem um quadro aqui para falar sobre essa prevenção, né? Por favor, coloca pra gente, Matheus. Sim. Então, essa é a chamada prevenção combinada, que é uma estratégia global que a gente vai oferecer várias ações para reduzir a infecção. Primeiro, diagnosticar precoce, né? Sempre fazer um diagnóstico precoce, diagnosticando, tratar as pessoas com HIV para que elas não transmitam para outras, fazer com que essas pessoas zerem a carga viral, né? Testar regularmente, então, para ter um diagnóstico, fazer a profilaxia pós-exposição, se o paciente tiver tido contato, tomar os medicamentos para prevenir, fazer a profilaxia pré-exposição, quer dizer, quem se entende com risco de ter infecção, tomar o medicamento para evitar, prevenir a transmissão de mãe para filho, reduzir danos, imunizar para as hepatites e para outras infecções, como a HPV, e, ao mesmo tempo, utilizar preservativos, né? Que é o principal. Principal. É o mais conhecido. E se cuidar, né? O autocuidado. Sempre. No geral, vai ajudar toda essa cadeia aí de transmissão não acontecer. Muito obrigada, doutora. Uma cadeia bem explicadinha aqui. E já que a doutora falou da hepatite, você sabia que a hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível? Depois do intervalo, vamos falar um pouquinho mais sobre essa doença. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta com o De Bem com Você e o tema do programa de hoje é Dezembro Vermelho, campanha instituída por lei que marca uma grande mobilização na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. E para falar sobre esse tema, eu recebo a infectologista Suzana Silveira. Doutora Suzana, várias pesquisas foram realizadas. O que a gente pode falar quando a gente fala em avanço para a cura do HIV? A gente teve um avanço muito grande no tratamento. Hoje a gente tem medicamentos de alta potência que zeram a carga viral, como a gente falou, né, que eliminam o HIV do sangue. E temos alguns casos na literatura de cura, tá?
Então, a gente tem uma esperança muito grande de que daqui a alguns anos a gente vai ter um cenário ainda melhor. Mas a gente tem muito desafio em relação à prevenção. Na prevenção, a gente está tendo muitos avanços também. A gente está usando a telemedicina para fazer o teleaconselhamento, para fazer a testagem, né? Oferecer a testagem, um teste rápido, como o Dr. Joper colocou. A gente está tendo novos medicamentos, inclusive hoje, recentemente na Conferência Mundial de AIDS na Alemanha, saiu a questão de usar a prevenção por uma injeção subcutânea que é dada e que está sendo acompanhada porque ela tem um efeito duradouro de até 6 meses. Então, só que ainda não estão incorporados isso no nosso dia a dia. Então, é importante a gente pensar sempre naquilo que a gente falou no bloco passado. Sim. Prevenção combinada e o autocuidado, as pessoas saberem quando elas vão se expor e evitar se expor. Até porque não é só o HIV. HIV é uma infecção Sim, sexualmente transmissível. Claro. Nós temos várias outras preocupantes, como as hepatites virais, a sífilis, Isso. E a gente vai comentar um pouco a respeito. Sim, vamos sim. Antes do intervalo, inclusive, eu comentei que nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre a hepatite B. Apesar dessa doença causar danos no fígado, a hepatite B pode ser transmitida, nas relações sexuais. Ou seja, a hepatite B também faz parte das ISTs? Sim, a hepatite B ela tem uma transmissão que também é sanguínea, mas ela também tem uma transmissão sexual. Ela é importantíssima porque ela causa muitos danos. Alguns pacientes podem até se curar numa fase aguda, mas uma boa parte dos pacientes pode se infectar cronicamente, permanecer com esse vírus e com isso ter a cirrose hepática, hepatite crônica, né? Pode levar a cirrose hepática e pode levar ao câncer de fígado. Entendi. Então, assim, há uma morbidade, né? Ou seja, há uma piora da sua qualidade de vida por ter uma doença crônica. E uma coisa que nos preocupa Sim. é que, assim, é uma doença que tem imunização, que tem vacina. Então, claro. As pessoas já não precisavam se infectar mais. A gente já podia ter erradicado a hepatite B, mas, infelizmente, a gente tem ainda pessoas que não se conscientizam da importância da vacina, não se vacinam e se expõem aos riscos, né? Então, a hepatite B é assim, a hepatite C, embora tenha tratamento, assim como a hepatite B tem tratamento, a hepatite C ainda não tem vacina, então a gente tem outra preocupação importante em evitar a transmissão da hepatite C. E a outra doença que nos pega Sim. muito e que hoje está alarmante é a sífilis. A senhora começou a comentar, você começou a comentar sobre Sim. a sífilis nos intervalos, né, nos bastidores. Então, prevenção é o melhor remédio. Agora, Sim. quando a gente fala de sífilis, as pessoas que estão assistindo a gente em casa, como que elas podem, de repente, ficar alerta e perceber que estão com essa doença? Então, a sífilis, na fase inicial, ela pode dar uma lesão na entrada da bactéria no organismo, pode ser na região genital, na região oral, depende do ponto de inoculação, mas pode acontecer de mesmo depois dessa lesão inicial, que não dói, que normalmente é única, que às vezes em mulher passa despercebido, ela pode entrar num período sem sintoma. Isso que é o traiçoeiro, porque o paciente continua tendo a bactéria, continua infectando e sem sintoma. E aí depois ele pode, algumas semanas depois, desenvolver a sífilis secundária, a terciária e pode ter danos graves, né? Então, as pessoas banalizam, acham que sífilis é doença banal. Não, ela pode matar, inclusive. É uma doença sistêmica e tem aumentado muito. Entendi. Infelizmente, tanto a sífilis no adulto quanto a sífilis na criança, porque muitas mães são infectadas pela bactéria e não sabem e transmitem para os seus bebês. Por isso a importância da prevenção e dos testes, né? Nós temos testes disponíveis no município de forma gratuita, sigilosa, né? Inclusive o Dr. Joper comentou em uma oportunidade que ele esteve aqui, que não quer fazer na UBS ou no postinho perto de casa, vai em um outro bairro. Sim. Não precisa ser morador daquela região. Exatamente. Doutora, agora para a gente explicar também, por que mudou a nomenclatura? A gente sempre ouvia falar DST e agora IST. Então, DST é uma abreviatura de doenças sexualmente transmissíveis.
O mais adequado é chamar IST, justamente porque tem pessoas que não vão ter sintomas de doença, mas vão ter a infecção. Então, o termo IST, que a gente utiliza hoje preferencialmente, ele é infecções sexualmente transmissíveis. Muitas pessoas têm a infecção, são saudáveis e só vão descobrir que tem infecção através dos exames diagnósticos. Então, é o mais correto. Sim. Hoje a gente não fala DST, a gente fala IST justamente para trazer uma definição mais apropriada para o contexto aí das doenças. Perfeito, muito bom. Aproveitando a sua participação e para a gente encerrar também, eu gostaria que você deixasse, por favor, uma mensagem de conscientização e principalmente de prevenção da importância aí desse Dezembro Vermelho. Sim, eu quero dizer que a gente precisa muito se cuidar e ao cuidar da gente, a gente cuida do outro também. E em relação à questão do HIV, a questão do combate ao preconceito é extremamente importante. A gente ainda vive muita discriminação, embora tenha melhorado ao longo dos anos. A gente passar uma mensagem de esperança, né, de que as pessoas vivendo com HIV, elas podem ter uma vida normal, elas podem ter uma qualidade de vida muito boa, se elas também cuidarem, né, de uma mudança de estilo de vida, de uma adequação para que elas possam ter essa qualidade de vida ao longo dos anos, mas ainda reforçar que a melhor medida é a prevenção, principalmente nas pessoas que ainda não entendem o risco da infecção pelo HIV, os jovens, os adultos, porque hoje cada vez mais as pessoas se expõem mais, os idosos. A gente aumentou muito a atividade sexual, né, ao longo dos anos. Nós estamos vivendo mais e, com isso, correndo mais riscos de infectar-se pelos agentes transmissíveis sexualmente. Muito obrigada. E agradecer a Gisele, a toda a TV Câmara e dizer que estou à disposição para que a gente possa cada vez mais discutir e trabalhar as ações de prevenção nesse assunto. Doutora Suzana, nós que agradecemos, muito obrigada. Eu encontro você no próximo programa. Enquanto isso, acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até mais!